Muitas pessoas se deparam com o excesso de quilos. E antes de iniciar uma dieta rigorosa, ainda vale a pena determinar quais são os quilos extras. Muitos cientistas desenvolveram seus próprios métodos, fórmulas e tabelas que ajudam a determinar o peso permitido para uma determinada pessoa. Com a ajuda deles, você pode entender aproximadamente se precisa perder peso ou não. Fórmula de Brock. Esse é o método mais popular de calcular o peso ideal e não requer cálculos complicados. Altura, cm, 110, x 1,15 por exemplo, se uma mulher tem 165 centímetros de altura, o peso ideal seria 165, 110, x 1,15 é igual a 55 vezes 1,15 é igual a 63,2 kg. Essa é uma versão aprimorada, que é adequada para pessoas com ossos grandes ou para mulheres com busto e quadris exuberantes. Método de Lorenz. A fórmula desse cientista é a seguinte: altura, cm, 100, altura, cm, 150, 2. Você pode calcular usando esse método da seguinte forma. Por exemplo, a altura de uma mulher é 160 centímetros. Então, 160 a 100, 160 a 150, 2 é igual a 60, 5 é igual a 55. Portanto, para essa mulher, o peso ideal é 55 kg. Essa fórmula é adequada apenas para meninas cuja altura não ultrapasse 175 centímetros. Os resultados desse método são mais rígidos e exigentes. Esse peso ideal é mais adequado para meninas jovens. Não se esqueça de que, com a idade, a massa corporal aumenta, e isso é normal. Portanto, se o resultado estiver longe da realidade, vale a pena usar outra fórmula, por exemplo, Broca. Método Egorov-Levitsky. Esse método foi desenvolvido em conjunto por dois cientistas que levaram em conta não apenas a altura e o peso, mas também a idade. Como resultado, foi obtida uma tabela que indica o peso aceitável em uma determinada idade, tanto para homens quanto para mulheres. E é importante observar que a tabela indica o peso máximo. Portanto, se o peso real for menor do que os indicadores de acordo com esse método, não há nada de errado com ele. Mas se o peso atual for maior, vale a pena reconsiderar sua dieta e aumentar a atividade física. Índice de Ketley. Para calcular seu peso usando essa fórmula, você deve primeiro determinar seu físico. É necessário ficar em frente a um espelho e contrair o estômago o máximo possível. Em seguida, você precisa colocar as palmas das mãos nas costelas inferiores. Se for obtido um ângulo de mais de 90 graus entre as mãos, então o físico é grande. Se o ângulo resultante for quase reto ou normal, em um ângulo agudo físico e magro. Além disso, é necessário calcular o índice de acordo com a fórmula, peso, gr, altura, cm, o resultado resultante deve ser comparado. De acordo com a tabela, que indica o índice normal para cada tipo de físico. Índice de massa corporal. Outro método popular desenvolvido pelo cientista Ketley. A fórmula é bastante simples: peso, quilograma, altura, m, x altura, m. Por exemplo, se uma mulher de 30 anos pesa 55 kg e tem 155 centímetros de altura, 55 1,55 1,55, igual a 55 2,4 é igual a 22,9. Comparando o IMC resultante com os dados da tabela, podemos concluir que o peso é normal. Na busca pela beleza, nunca se deve chegar a extremos. Portanto, é necessário que cada dieta calcule quantos quilos podem ser descontados, para não agravar o estado de saúde. Afinal, tanto o excesso de peso quanto a magreza excessiva são igualmente perigosos para o corpo.